Eu saúdo os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus e dos nossos irmãos internautas de todas as religiões. Seitas. Quem vos fala aqui é seu irmão, apóstolo Conselhos de Jesus. Então, amados irmãos, uma palavra quando toca no coração, na alma, no espírito, nós temos que falar, porque senão daremos conta ao Senhor Jesus. Porque Jesus confiou a nós, os anjos queriam vir fazer essa missão, essa obra, ganhar as almas para Jesus. Mas Jesus confiou a nós, que Ele nos escolheu, né? Que não foi nós que nos escolhemos, mas foi Jesus que nos escolheu. Então, amados irmãos, eu não deixo de orar, eu não deixo de expulsar os demônios, eu não deixo de revelar os dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo fala, porque a obra nós temos que fazer completo. A obra de Jesus, a palavra de Deus, nós temos que obedecer completo. A Bíblia Sagrada ou as Escrituras Sagradas. Então, os irmãos vão fazendo seus pedidos de oração, que no final eu estarei orando. E se Jesus revelar pelos dons do Espírito Santo, que Jesus falou a Paulo, né? Eu estarei passando as revelações dos dons do Espírito Santo, né? Nós sabemos que tem os dons de revelação, o dom de cura, o dom da ciência, o dom da palavra, o dom de discernir os espíritos, se é de Deus, se é de Satanás, o dom de interpretar as línguas, né? Que são mistérios de Deus que falam conosco. Então, os dons de maravilhas. Então, estarei orando por todos os dons, são 9 dons, né? Com o apóstolo Paulo fala, dado por Jesus quando ele subiu ao céu. Ele falou: ficai em Jerusalém, porque ele tinha prometido que enviaria o Espírito Santo Consolador para nos consolar, né? E é o que nos consola nas tristezas, nas suas tristezas, nas nossas tristezas, nas nossas angústias, na nossa necessidade das bênçãos do alto céu
que são buscar o reino do céu primeiramente, as demais coisas serão acrescentadas, e das bênçãos, e essas coisas serão acrescentadas, né? Tanto espiritual como material. Então vocês vão fazendo os seus pedidos de oração, que aqui está o menorzinho servo do Senhor Jesus, como Paulo, o menor. Não sou digno, né, de ser chamado apóstolo, né, mas de Jesus, mas sou o menor. Mas Jesus tem me dado essa graça, que eu não sei como agradecer a Ele, mas Ele sabe, que como minha alma, meu corpo, meu espírito, Ele me deu de vir, agradece a Ele, o meu coração, os meus sentimentos para com Ele, por todas as bênçãos que Ele tem me dado, que são os dons espirituais, né? São 9 dons, né? E aqui nós, irmãos, nós pregamos aquilo que Jesus mandou, que não só basta nós ler a Bíblia, pode ler até 100 vezes a Bíblia, mas se não praticar, tem que praticar, obedecer. Tem que mortificar o membro do corpo com jejum e oração. O apóstolo Paulo falou: mortificai os vossos corpos, que é as vossas carnes que está no corpo, para você receber esse revestimento do Espírito Santo, igual o apóstolo Job aqui tem recebido. Por isso eu sempre digo que não tem um pingo de medo de Satanás, mas sim não tem um pingo de medo de Satanás, do Espírito de Satanás, mas sim tem o temor de Jesus Cristo. Temo a Ele, né? Mas para você ter esse revestimento, como o apóstolo Job, de não ter medo nem de ser morto pela palavra de Deus, pela verdade que está nas Escrituras Sagradas, ou na Bíblia Sagrada. Para os irmãos que não entendem, talvez não sabem que é as Escrituras Sagradas, sabe que é a Bíblia Sagrada, né? Mas a Escritura Sagrada, os santos capítulos, santos livros de todo da Bíblia Sagrada, são 66 livros, né? Não estou aqui para me exaltar, mas sim para exaltar Jesus. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor em santidade. Não adianta nós falar que é isso, que eu sou aquilo, né? Que eu expulsei demônios. Acho que já tem uma irmã aqui. Faça o seu pedido de oração, irmã, que eu estarei orando no final, né? Então, para Jesus expulsar todas as obras de Satanás, feitiçaria, macumbaria, candomblé, magia negra,
os mais altos escalão da magia negra. Porque eu conheço a fundo que minha avó e minhas tias faziam isso, recebiam os demônios, pediam as oferendas para oferendas, né? Velas, bebidas, galinha, bode, até mesmo doava o sangue para Satanás para prosperar. Mas nós temos aquele que derramou o sangue, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o nosso Salvador, nosso Consolador. E Ele faz tudo isso para nós, porque esses altos escalão da magia negra, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, isso não resolve nada, porque a Bíblia fala, vocês sabem muito bem, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e Jesus veio para que dar vida e vida com abundância, né? Não devemos temer o homem, como também temer a mulher. Jesus falou que mata o corpo e não sabe o que faz com a alma e com o espírito. Mas devemos temer ao Senhor Jesus, que mata o corpo, mata a alma, mata o espírito e lança vivo no fogo do inferno, onde há o ranger de dente. E nós, como criaturas, imagem e semelhança de Deus, porque não obedecemos, não demos ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo. Não obedecemos as palavras do nosso Cristo, que está nas Escrituras Sagradas ou na Bíblia Sagrada, para os irmãos entenderem melhor, porque tem os irmãos que entendem Bíblia Sagrada. Então, e ele lança para o inferno, no lago de fogo, onde há ranger de dente, e ele sendo criado a imagem e semelhança de Deus, mas Deus chama ele de bicho na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Que a Bíblia Sagrada, vamos falar na Bíblia Sagrada para os irmãos entenderem melhor, porque tem muitos irmãos que entendem Bíblia Sagrada, que é um livro sagrado, mas são as Escrituras Sagradas. Então vamos falar só em Bíblia Sagrada. Muitos irmãos que não entendem, porque, né, irmãos, por falta de ler a palavra de Deus, por falta de praticar, e ele lança ali, chamando de bicho. Jesus chama, porque não obedeceu a Jesus, não aceitou Jesus como Salvador da sua alma, não praticou a palavra dele, leu, mas não praticou. Então ele é lançado no lago de fogo, que arde 7 vezes mais do que enxofre, e Jesus chama essa pessoa de bicho, esse homem, essa mulher, porque só leu a palavra, mas não praticou, não jejuou, não orou, não seguiu a paz com todos, porque Jesus falou: segui a paz com todos, não a sua vez na Bíblia Sagrada.
e a santificação sem a qual não verá Deus. Seguir a paz com todos e seguir com todo mundo, com os macumbeiros, com todos, com os altos escalão da magia negra, contra seguir a paz com todos eles, com todos dessas seitas diabólicas e demoníaca, e com nossos irmãos católicos, saber conversar com eles, porque Jesus falou, não julgar eles a ninguém, aonde fala seguir a paz com todos, que Jesus falou, sem a santificação não verei a Deus. Seguir a paz com todos é conversar com eles, é não defamar as seitas dele, as religiões deles, e para que Jesus falou isso? Para que um dia brota a palavra de Jesus na vida deles, e eles, pelo Espírito Santo, não por força e por violência, eles passam a servir Jesus conhecendo a verdade. Agora, se nós defamar eles, é isso que Jesus quis referir, se nós defamar eles, como seremos? Como ganharemos eles para Jesus? E a santificação é o jejum e a oração. Como você vai ter força para vencer as enfermidades, para vencer Satanás, o espírito de Satanás, as obras de macumba, se você não jejua e não ora? Essa é a santificação. Que Jesus refere, não uma vez só, na Bíblia Sagrada. Então, amados e queridos irmãos, católicos, espíritas, evangélicos, crentes, seja da seita que for, nós temos o maior amor por vocês. O apóstolo Job aqui tem o maior amor por vocês. Esse pequenininho, menor servo de Deus que há na face da terra nos dias de hoje, tem esse amor para com vocês, esse pó de terra, como o apóstolo Paulo. Eu se espelho muito em Jesus e no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era imitador de Jesus. Então nós já estamos aqui com a Ediana de Oliveira, conheci algum, mas sofri tanto que não sei se acredito. Sim. Isso são nas bênçãos espirituais para você receber, minha irmã Edilene. Deus está revelando já pela palavra dele que a irmã, jejuando e orando, a irmã vai crer e vai receber a bênção. Ainda lá mais falando, Ediane de Oliveira e Davi, Júlio, César, para nosso relacionamento dar certo. Então vai dar certo, irmã. A irmã passar a jejuar e orar, ao menos 3 dias na semana, 4 dias na semana,
vai dar certo. Com certeza, sem medo de errar. Porque nós cumprimos a palavra de Deus, que é o seguir a paz com todo, a santificação, que é o jejum, a oração, que a irmã vai fazer, a irmã vai ver a vitória certa, tanto nesse relacionamento com o Davi, como também, porque a própria palavra que está revelando é o próprio Espírito Santo. E 3, 4 dias na semana, a irmã vai ver que vai dar tudo certo, tanto as bênçãos celestiais, que Jesus vai suprir a irmã, encher do Espírito Santo, usar, até nos dons de cura, e vai dar certo o relacionamento com Davi. Mas santificando, né, o jejum e oração, ao menos 3, 4 dias por semana, o quanto der para a irmã fazer, 1 hora, 2 horas, e principalmente pela madrugada, que Jesus falou: eu amo os que me amam, de madrugada me buscam, me acharão, ou me encontrarão. Está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Então eu quero referir essa mensagem também, que a respeito da ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Em Mateus 12:40, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no tá aqui, né, irmãos, já falei, né, Mateus 12:40, o versículo 40, como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, e 3 noites, assim ficou o Filho do Homem no seio da terra. E nós vemos que também em Atos 10:40, que Jesus ficou ali, pois o irmão pode conferir. Tudo que eu estou falando, não falo nada fora da Bíblia. A Bíblia está aqui, mas certo? Mas a gente, pela misericórdia de Jesus, guarda, né, os versículos, os capítulos. Então nós vemos em Atos 10:40 que Jesus, ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. E também nós vemos em 1 Coríntios 15:4 que Jesus ressuscitou ao 3º dia, que era o primeiro dia da semana, que hoje eles chamam de domingo, mas seria o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana que fala. E ele foi colocado ali na rocha, no seio da terra, onde puseram aquela enorme pedra. Eu quero referir porque eles sabiam, porque Jesus falou a respeito, não somente esses 3 versículos, mas 16 versículos na Bíblia Sagrada, no Novo e no Velho Testamento, mais a respeito da ressurreição dele. E ele foi visto primeiro por Maria Madalena. Maria foi visto, não, o sepulcro foi visto vazio, não foi visto por Maria Madalena primeiro,
porque eles, como guardavam o sábado naquele, né, na lei, aí elas foram no domingo, cedo de manhã, e tinha posto aquela enorme pedra. José de Arimateia tinha pedido o corpo de Jesus e pôs ali naquele sepulcro que José de Arimateia tinha já preparado para ele, para a família dele, na rocha, e pôs o corpo de Jesus. Pediu, né, para... Pilatos autorizou que ele pegasse o corpo de Jesus depois que foi crucificado. Foi crucificado, e como eu quero dizer 3 dias, admiro os arqueólogos que eles estudam, tudo bem, eles estudam, mas nessa referência de Jesus, sem medo de errar, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, e Pilatos entregou e ele pôs na rocha, não foi posto em outro lugar. E o importante é que no primeiro dia da semana, Maria e Maria Madalena, as duas foram ao sepulcro, e quando chegou lá, viu a pedra removida, aquela grande pedra pesada de frente do túmulo da rocha, removida, e estava ali 2 anjos, e os anjos falou para ele sentado em frente à porta, e falou: a quem vocês procuram? A Jesus Nazareno, Filho de Deus. Aí os anjos falaram: ele já não está aqui mais, ressuscitou. Então não tem dúvida que ele foi colocado na rocha. E eu creio que os arqueólogos creem na Escritura Sagrada, e eles sabem, na realidade, e eles lêem a Bíblia Sagrada, e eles sabem que Jesus, e são revelados a eles que Jesus foi posto na rocha por José de Arimateia, que pediu a Pilatos que desse o corpo de Jesus para ele, depois que foi crucificado. E foi posto ali na rocha. E aquela grande pedra, e no primeiro dia da semana ressuscitou. E não tem dúvida ainda para os arqueólogos, eu creio que eles sabem disso pela Escritura Sagrada, que é o livro santo, pela Bíblia Sagrada, que Jesus, ele ressuscitou, ficou 3 dias e 3 noites no céu da terra, ou no seio da terra, como Jonas ficou no ventre da baleia, 3 dias e 3 noites. Mateus 12:40. Então nós vemos que, por quê? Porque Judas com os soldados, e tinha chegado, eles foram ali na madrugada a pegar Jesus ali, e Jesus já sabia, e Jesus falou para ele, foram com varas pau, armados, os soldados, e Jesus falou: a quem vós procura?
Jesus Nazareno, Filho de Deus. Então sou eu mesmo, Jesus falou. E Judas falou, devido quanto que eles daria, aquelas 30 moedas de prata, para entregar Jesus. E ele falou, aquele que eu beijar. Mas não precisou beijar, que Jesus, na hora que viu que eles vinham, Jesus já falou que era ele. Que estava ali naquela caverna com os discípulos, tinha celebrado ali a ceia, a última ceia com Jesus. Mas assim mesmo Judas beijou Jesus. E Jesus falou, né? Quem procura? A Jesus Cristo, o Nazareno. Sou eu mesmo. Aí depois que ele foi beijar Jesus, Judas, né? Mas Judas já tinha Jesus já tinha se entregado a eles. Porque Jesus sabia que tinha que cumprir para remir nossos pecados, perdoar nossos pecados, para nós aceitarmos Ele como Salvador e sermos salvos. E eles já vieram pegar a Jesus. E Pedro tinha uma espada. E Pedro arrancou aquela espada. Porque Pedro falava, o Senhor não está sozinho, eu estou com você. Ninguém vai pôr a mão em você. Até Jesus falou, se eu quisesse eu pediria uma legião, 12 legião de anjos, mas Jesus tinha que passar por aquilo para nos remir dos pecados, perdoar os nossos pecados, porque Deus tinha olhado do céu e não viu um justo sequer na face da terra, onde Ele enviou o Filho dele, que nasceu de Maria, da Virgem Maria, porque era uma jovem virgem, que Deus achou graça nela, da descendência de Davi, dos judeus mais pobres. Então, e nasceu Jesus, né? Através de Maria foi coberto com a sombra do Espírito Santo. Não foi gerado por carne, mas Deus pôs a sombra sobre Maria, do Espírito, que era o Espírito Santo, e gerou Jesus, o Filho de Deus. E que ele veio para salvar a todos, os que fosse veio para salvar todos, os que fossem salvos por eles, o que se entregasse e aceitasse ele como Salvador da sua alma. E arrependesse dos seus pecados. E nós vemos que Pedro, ali, voltando ali, na madrugada, Pedro arrancou a espada, quando eles vieram pegar a Jesus, mas Jesus já tinha entregado, mas Judas beijou a Jesus, mesma coisa. Aí Pedro cortou a orelha, arrancou a espada e cortou a orelha de um soldado, chamado Maco. E Jesus falou, Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus pegou a orelha de Maco e pôs assim, e ficou perfeita, do jeito que era, onde ela estava. E nós vemos por quê. Eu quero dizer aos arqueólogos que eles sabem disso.
e são os estudantes, sou a favor que eles estudem, mas a respeito de Jesus, Jesus ficou 3 dias e 3 noites, porque levaram ele a Pilatos, e Pilatos, né, até a mulher de Pilatos tinha tido um sonho com ele, e a mulher falou: ó, esse é inocente, não deve nada, e Pilatos sabia que ele era inocente. Mas como estavam ali os sacerdotes, os escribas, os estudadores, os mestres, escriba porque eles liam muito, lia os Torá, lia então eles estudavam muito. Então, juntamente, e Pilatos falou: por que vocês acusam esse homem, para aquela multidão que gritava, né? Porque tinha como uma festa, toda a festa que tinha dos pão asmos, e aquela festa que tinha, que eles faziam, então eles usavam sortar um preso, né? E então Caifás mandou sortar a Barrabás e pôs perto de Jesus. Esse é um malfeitor, Barrabás. Está preso porque deve, Caifás falava. Pilatos falava. Mas esse aqui não deve nada. Mas eles gritavam, os sacerdotes, os escribas e a multidão gritavam, porque eles incentivaram a multidão para gritar: solte a Barrabás e crucifica Jesus. Solte a Barrabás, gritava várias vezes. Aí Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, lavou a mão, isso foi cedo, e entregou, porque Pilatos era o principal, eram os comandantes dos sacerdotes. E aí ele entregou, era o príncipe dos sacerdotes, aí ele entregou: eu lavo minhas mãos do sangue desse inocente, entregou Jesus na mão dos sacerdotes, dos escribas, e foi na parte da manhã. Aí eles já, juntamente com os gentios e os soldados, já açoitaram Jesus, e aí já participa da morte, já participa do dia, do sofrimento, porque ele foi entregue na mão deles. Então foi cedo. Então isso eu quero dizer aos arqueólogos que foi já feito, já iniciou o sofrimento de Jesus, e eles açoitaram, já pregaram Jesus. A hora que Pilatos entregou, o príncipe, né, do sacerdote, que é Pilatos, entregou o sacerdote, eles já pegaram Jesus, já açoitaram, cuspiram no rosto, e já começou o sofrimento pela manhã, na sexta-feira. Então aí se foi já um dia de angústia, um dia de morte já para Jesus.
já iniciou o sofrimento, a morte dele. E a terceira hora do dia, naquele mesmo dia, ele fez, primeiro fez carregar aquela cruz pesada, onde Cirineu o ajudou, era um homem lavrador, e chicoteava ele e levou a cruz ali no Gólgota, um lugar chamado Caveira. Foi ali mesmo, que vocês sabem, vocês leem a Bíblia, arqueólogos, vocês sabem que foi ali, a verdadeira história é essa. E ali ele foi crucificado naquela cruz, uns pregos cravados nas mãos, nos dois pés, e furaram-lhe, e ele pedia água, e eles primeiramente, eles deram uma esponja com vinagre, o soldado, para ele passava na boca dele. E estava dois Dimas crucificado de um lado e o outro crucificado do outro lado, um à esquerda e outro à direita. E Dimas falou: lembra, Senhor, de mim quando entrar no teu paraíso. Reconheceu, e os dois ficaram debatendo, da esquerda e da direita de Jesus, ficaram debatendo. Esse é inocente. Mas o outro falou: não, se ele é Jesus, ele desce da cruz aí, ele salva nós também. O outro blasfemou. E nós devemos, Dimas falou, mas esse não deve nada. Então, Então, ele falou, Dimas falou: lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu paraíso. E Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. E os soldados enfiaram a lança no ventre, minou água, minou sangue. E Jesus expirou, morreu, expirou ali o suspiro da morte, morreu. E ao enfiar a lança, que ele estava morrendo, suspirando a morte, ele falou: perdoa, Senhor, esses que não sabem o que fazem. E Jesus expirou, abaixou a cabeça. Aí começou a trovejar o véu do templo, o céu partiu de alto a baixo, dividiu-se, relâmpago e chuva. Aí um dos soldados que estava perto, eu creio que ele foi salvo, ele falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então não somente fala na Bíblia a respeito da ressurreição de Jesus, fala no Velho Testamento, no Novo Testamento, 16 vezes a respeito, os profetas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que Jesus ia ressuscitar. Fala a respeito da ressurreição dele. Então, eu quero referir que no primeiro dia cedo, para tirar essa confusão, porque desde que entregaram ele cedo aos principais sacerdotes, aos gentios, que começaram, esbofetear, ele já começou a sentir a morte, porque já estava sentindo a morte, porque ele sabia que ele morria. Então aquele dia já estava sentindo a morte. Então aquele dia ele já estava como morto, e cuspiram no rosto dele, açoitaram os principais, os sacerdotes, e
os soldados e os gentios. Então, aí se conta, né? Já na sexta cedo, e às 3 horas da tarde ele foi já crucificado. Já conta a morte dele desde cedo, o sofrimento, carregando aquela cruz, né? Como eu já falei, Cirineu ajudou ele a levar aquela cruz, aquele homem da lavoura, que trabalhava na lavoura. E então, aí conta, né? Sexta-feira cedo, que entregaram eles na mão dos escribas, dos sacerdotes, estudava a lei, os escribas e dos sacerdotes. Quando Pilato entregou na mão deles, foi cedo. Então foi-se um dia, foi um dia de dia. Aí teve a noite, na sexta noite, que já era o sábado à noite, né? Que era o sábado já à noite. Então foi à noite, aí houve o dia, durante o dia de sábado. Então vocês vão ver que é 3 dias e 3 noites, né? Então nós vemos que ali, sexta de dia, sexta noite, né? Agora começou o sofrimento dele, que foi entregue aos príncipes, né? Aos príncipes, aos sacerdotes, aos escribas, aos gentios, foi açoitado, esbofeteado, cuspiram no rosto. Já começou a sofrer da morte dele, sexta de dia, sexta noite. Né? Aí sexta, aí sábado, aí já são sábado de dia, sexta durante o dia, sábado, quer dizer que sábado de dia, sábado à noite, sexta de dia, sábado à noite, sexta de dia, sexta à noite, sábado de dia, sábado à noite, domingo à noite, e domingo são 3 dias. Ele ficou no sepulcro, como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. E de dia ele ressuscitou de manhã, no primeiro dia da semana, que hoje que fala que é domingo, mas seria o primeiro dia da semana, né? Seria a primeira-feira, depois vem o segundo dia, segunda-feira. Então hoje fala domingo, primeiro dia da semana. Então está aí. Ele ficou, eu creio que os arqueólogos entendem que foram os 3 dias. Porque desde que ele foi pego de manhã, e Pilatos entregou ao sacerdote e aos soldados e aos gentios, e começaram a açoitá-lo e cuspir no rosto, e esbofeteá-lo, chicoteá-lo, já começou a gerar a morte, já era a morte dele já. Aí onde dá 3 dias no domingo cedo, ele ressuscitou. Então vamos, eu creio que os arqueólogos admiro muito, são estudadores da Bíblia, estuda muita coisa, não só a Bíblia, fósseis, animais, tudo quanto é coisa, mas da Bíblia eles entendem, eles fazendo a soma igual eu fiz, e eu sei que eles já sabem, né? Quem sou, né? Então, aí está.
Quem sou eu perto deles? Sou sim um estudador da Bíblia, tanto já li a Bíblia 2 vezes, como pratico, não só estudo. Não adianta só ler a Bíblia e não praticar, é isso que eu quero referir. Não adianta só ler a Bíblia e não praticar, tem que praticar. Esse pequenininho, menor servo hoje em dia, que está tendo, o apóstolo Job Pacheco, é o menor servo que está tendo nos dias de hoje. É o que eu me considero, um pó de terra como o apóstolo Paulo. Vamos orar para essas pessoas que pediram oração, e os irmãos compartilhem esse vídeo. Vai compartilhando esse vídeo aí, nos grupos, com os amigos, no WhatsApp. Aí os irmãos estão na vontade com o Espírito Santo que conceder para os irmãos para compartilhar. E vamos orar, né, irmãos? Vamos orar por todos esses, e os que vão fazer o pedido de oração. Essa oração era para todos, né? E garanto esta grande vitória que Jesus vai dar, porque quando nós repreendemos a Satanás, os irmãos já vê com o irmão Job todo vídeo, todo na igreja, todo lugar, eu expulso a Satanás, o espírito de Satanás, porque ele habita até nos lugares celestiais, né? Não está lá? Né? Efésios 6:12 até os 50. Eles habitam até nos lugares celestiais. Lá em cima do púlpito habita Satanás, o espírito de Satanás. Os irmãos têm que entender isso, porque hoje em dia, por que está acontecendo isso? Hoje nós não vemos pastores, obreiros expulsar Satanás, mas alguns tem um poucos, expulsar Satanás, o espírito de Satanás. E a nossa vitória é essa. Por isso que eu não tenho, além da santificação, do jejum, por isso que eu não tenho um pingo de medo de Satanás, de maneira nenhuma. E esses pastores aí, muitos pastores têm medo, porque não jejua, não ora, obreiros também, e não expulsa Satanás no púlpito mais, como Daniel Berg, Davi Miranda, como eu já tenho falado. Então vamos orar por todos aí. Faça seus pedidos de oração. Eu tenho certeza que a vitória é certa, porque vamos repreender a Satanás, porque 90% das enfermidades são obras de macumba, magia negra, candomblé, são obras colocadas pelo diabo, que nada dá certo na vida de vocês. Faça seus pedidos de oração. Os que não fizeram, compartilhe para que o mundo inteiro saiba que eu estarei orando agora, expulsando a Satanás, o espírito de Satanás, que está atrapalhando a vida de vocês, né? Até da nossa irmã Diliane. Mas eu falo, né, como ela é irmã, ela tem que fazer o jejum, orar e jejuar, né? Ao menos 3, 4 dias na semana, né? E a todos eu falo que não faz o jejum, estão me ouvindo, né, irmãos, que não jejua. Por que não jejua mais? Porque a igreja está, como eu já falei, de qualquer maneira. As pessoas estão se pintando como Jezabel, as jovens, as mulheres, roupas curtas, aparecendo o corpo. Sabendo, eu quero dizer para vocês que a igreja é lugar de santidade. Você pensa que Deus está agradando com isso? Se vocês não arrepender, pastores, membros que andam dessas maneiras, roupas apertadas, Jesus vai pesar a mão em vocês se vocês não arrepender. Vamos orar. O irmão Job não quer nada disso para vocês. E Jesus também não quer em primeiro lugar. Que eu não sou nada, sou um potel menorzinho, servo da face da terra que existe hoje. Então vamos orar.
expulsando a Satanás, o espírito de Satanás, com todas suas obras malignas, né? De feitiçaria, de candomblé, de umbanda, de enfermidade. Então liga o pensamento no céu dos céus, onde nosso Cristo está sentado à destra de Deus, e vamos fazer a oração do Pai Nosso a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, e talvez nós tenhamos pecado até contra o nosso Jesus Cristo, talvez. Onde Ele está sentado à destra de Deus, no céu dos céus, num trono de ouro na cidade santa. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino. Seja feita a santa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória, por todo sempre. Amém, Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus Cristo, amém. Em nome de Cristo, ó Jesus Cristo, não sabemos como orar, mas o teu Espírito Santo, aquele que conhece a nossa fraqueza, ele que intercederá nossas humildes orações a ti, com gemidos inexprimíveis. Amém, Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus Cristo, amém. Em nome de nosso Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. Espírito de Satanás, com toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, com essas enfermidades que tem posto, esses que estão hospitalizados, e também essa separação dos casais, que não dão certo a vida sentimental, esses filhos drogados, porque Satanás está fazendo um verdadeiro caos na vida, porque nós já estamos vivendo como os dias de Noé, né? Nós não estamos mais no princípio da dor. Ali você pode ler 24 de Mateus, o capítulo inteiro, o princípio da dor, no final, nós já estamos vivendo como os dias de Noé, que nós estamos vivendo como comiam, bebiam, estavam ao casamento. Tem pessoas, hoje, a maior parte da pessoas faz churrasco toda noite, e se dando em casamento, já não se casa mais, já se entrega, né, o seu corpo à pessoa no primeiro dia. E nós vemos que é lugar, que é o negócio do povo, como foi dito, não é, comia, bebia e se dava em casamento. Noé falava, eles falavam, esse velho está louco, mas Senhor Jesus estava louco não, porque quase não chovia, e Noé falou que ia chover sobre a face da terra, que eles se arrependessem dos seus pecados, e eles viviam nas orgias que vivem hoje, comendo, bebendo e se dando em casamento. Por isso eu te repreendo, Satanás, Espírito de Satanás, com toda a sua obra de macumba, candomblé, umbanda, quimbanda, magia negra, eu te repreendo, Satanás, Espírito de Satanás, saia dessas vidas, saia desses casais que estão em separação, saia desse filho dobrado, saia de tantas maneiras que você está fazendo verdadeiros caos nessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, não adianta resistir o nome de Jesus Cristo, Satanás, Espírito de Satanás. Você está escondido aí nessa mulher. Eu te repreendo, Satanás. Essa mulher que chama Fátima. Saia. E está escondido em milhões de pessoas do mundo. Eu te repreendo, Satanás, Espírito de Satanás, fazendo esse sofrimento, enfermidade nessas vidas por obra de macumba, candomblé, umbanda, quimbanda, magia negra. Eu te repreendo, Satanás. Não adianta resistir o nome do nosso Jesus Cristo. Saia em nome do Senhor Jesus. Saia em nome do Senhor Jesus. Saia em nome do Senhor Jesus. Dos que estão hospitalizados, dos que estão encarcerados. Ó Senhor Jesus, em grande sofrimento. Ó Senhor Jesus, porque eles têm que ter uma vida em paz também, não dar trabalho para a justiça. Porque a justiça que existia e existe são ordenanças do Senhor Jesus. Ô Pai, dando uma paz, repreendendo a Satanás, o Espírito de Satanás, de todos os países do mundo, dessas vidas, dando uma paz para as autoridades, que está fazendo essa violência
Eu te repreendo, Satanás, dessa vida. Magia negra, candomblé, feitiçaria, livro de São Supliciano que essas pessoas lê, faz pacto com o diabo, dá o seu sangue. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Saia dessas vidas com todas essas enfermidades, esses mal. Amém, Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus, amém. Não adianta resistir, Satanás, o nome de Jesus Cristo. Saia dessas vidas. Saia dessas vidas que estão no presidiário, nesses tráficos, nesses drogados, esses traficantes. Sai em nome de Jesus Cristo. É que eu te repreendo. Não adianta resistir o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo é que eu te repreendo, Satanás. Espírito de Satanás, com todas suas obras malignas de enfermidade. Amém, Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus, amém. Dando o Senhor Jesus Cristo, abrindo a porta de emprego dos que estão desempregados. Ó Senhor Jesus, ó meu Deus, preparando as pessoas para ajudar os pobres, os órfãos, a viúva, Pai, igual o Senhor tem preparado. E o Senhor tem dado grande bênção a essas pessoas que fazem a caridade. Porque o apóstolo Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, nada me adiantaria. Em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço, Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Quem se despede com a paz do Senhor Jesus, dos nossos irmãos evangélicos, crentes, católicos, espíritas, macumbeiros, feiticeiros, é seu irmão apóstolo Jovem Pacheco de Oliveira. Fique todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Brasil, a paz do Senhor Jesus mundo. Amém.